Agora nós vamos observar a estrutura dos sais minerais. Uma outra organização inorgânica, mas de fundamental importância para o metabolismo. Nós precisamos de sais em pequena quantidade relativamente, comparado a outras moléculas. E esses sais, eles são sempre adquiridos na forma iônica ou na forma molecular. E aí, galera, olha só, eles podem ser transportados, principalmente por água, né? Por via aquosa, principalmente na forma iônica. A forma molecular, geralmente, ela não será transportada, né, nesse solvente água. Mas olha só, os sais minerais, a gente pode observar, por exemplo, ferro, cálcio, magnésio, iodeto, sódio, potássio, né? A gente apresenta, nós temos uma grande quantidade de sais minerais que participam como ativadores enzimáticos. Participam como formação estrutural de algumas estruturas proteicas. E eles acabam tendo funções muito importantes para a gente. Então, gente, olha só. Os sais minerais, a gente pode observar uma história muito importante que é chamada assim, ó, a fotossíntese. Beleza? A gente pode observar a estrutura de uma fotossíntese. Quando você observa a fotossíntese, nós temos uma equação geral que é 12 de água, reage com 6 moléculas de gás carbônico. Nós vamos observar uma reação que acontece estimulada pela luz, formação de C6H12O6, mais 6 moléculas de água, mais 6 moléculas de O2. Aí você fala assim, poxa, a fotossíntese eu não vi nada de sais. Espera aí. Na verdade, quando a gente fala sobre fotossíntese e bota essa equação geral, a gente não falou sobre sais minerais. Mas os sais minerais estão na fotossíntese sim. Quer ver? Quando você verifica a fotossíntese, existe a absorção de água e gás carbônico. Mas nós também vamos encontrar a absorção de sais minerais. Galera, olha só como é que essa história é interessante. A planta absorve sais primeiramente. Para quê? Para que ela fique com a concentração elevada. Quando essa concentração está elevada, hipertônica, a raiz começa a puxar mais água, lembra? Aí, olha só o que acontece diante de uma fotossíntese. Diante de uma fotossíntese, a gente pode perceber que existe uns elementos básicos, carbono, hidrogênio e oxigênio. Com esses elementos carbono, hidrogênio e oxigênio provenientes da água e do gás carbônico, a planta consegue montar os glicídios. Por exemplo, C6H12O6. Pode montar os lipídios, que são ésteres. Mas você lembra que a planta absorveu sais? E quando você pega essa planta e come um alface, por exemplo, a planta não está salgadona. É sinal que esse sal ele foi utilizado. Esses sais, que são de diversos tipos, eles são utilizados pelas plantas posteriormente, em outras reações. E aí, galera, as plantas passam a ter carbono, hidrogênio e oxigênio à sua disposição, mas também começam a ter outros elementos de origem salina, como, por exemplo, o nitrogênio, que veio do nitrato. Como o fosfato, como o fósforo, que veio do fosfato. Magnésio, cálcio, enxofre. E aí, sabe o que acontece? A gente começa a observar as plantas a montarem sistemas químicos mais complexos, por exemplo, proteínas. Você lembra que as proteínas são formadas por aminoácidos? Então tem radical amina. Se tem radical amina, tem nitrogênio. Essas moléculas podem ser também montadas na forma de ácidos nucleicos, o tal do DNA e do RNA. Essas moléculas, DNA e RNA, ácidos nucleicos, apresentam unidades chamadas de nucleotídeos. Nucleotídeos que têm radical fosfato, ligado a uma pentose, que é um açúcar, ligado a uma base nitrogenada. E nós vamos encontrar a formação de vitaminas. Então, olha só, não é verdade que fotossíntese é transformar moléculas inorgânicas em moléculas orgânicas? Mas a planta não faz só açúcar. A planta faz todas as moléculas orgânicas que você queira pensar.
Por quê? Porque é uma fotossíntese, é uma reação autotrófica. É uma reação para produzir o próprio alimento. E assim a planta consegue produzir toda a matéria orgânica. E quem não sabe, os seres heterotróficos consumidores, o que eles vão fazer? Comer a planta, porque aí ganha moléculas orgânicas. Ah, mas eu não como planta. Mas você faz parte de uma cadeia, de uma teia alimentar. Você come alguém que já comeu uma planta. Então essa sequência de moléculas orgânicas pode passar de um indivíduo para o outro. E adivinha? A fotossíntese é a produtividade, mas existe um efeito da decomposição. E adivinha o que a decomposição faz? A ação das bactérias e fungos podem fazer a decomposição, que é pegar moléculas orgânicas, decompor em moléculas de que qualidade? Em moléculas inorgânicas. E quando isso acontece, a gente tira a conclusão que matéria é cíclica. Nada se faz, nada se cria, tudo se transforma. Né? Essas moléculas, esses sais podem voltar para o ambiente e a gente começa a circular com esses produtos de matéria inorgânica e orgânica. Repare que os sais são introduzidos na formação das moléculas orgânicas que são passadas de um nível trófico para o outro dentro do ecossistema. Mas quais são os principais sais e suas funções? Vamos observar isso agora.